Você quer saber para que serve de fato o autoconhecimento? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e hoje a gente vai conversar mais sobre isso que eu tanto falo aqui nesse Instagram. Se você me acompanha já há algum tempo, você já deve estar entendendo um pouco melhor a importância do autoconhecimento na nossa vida. Mas como tem chegado muita gente nova, e especialmente essa semana eu tenho uma surpresa para vocês na sexta-feira, eu resolvi vir aqui fazer um vídeo especialmente sobre o autoconhecimento e sobre tudo que ele pode fazer de bom na sua vida. Tá preparado? Bom, vamos lá. Primeira coisa, se eu pudesse resumir de fato o que o autoconhecimento é capaz de mudar na vida da gente, eu diria que basicamente ele muda duas coisinhas bem básicas. Primeiro, a nossa relação com a gente mesmo e segundo, a nossa relação com os outros. Isso é tudo que a gente precisa para uma vida feliz, né? O autoconhecimento realmente é a grande diferença entre você viver uma vida cheia de reclamações e se sentindo a grande vítima do mundo e que nada dá certo para você, e você viver uma vida plena, sentindo que você dá o seu melhor, que você faz o que você pode e que as coisas de fato acontecem, sabe? Quando a gente não tem muito autoconhecimento, a gente vive mais ou menos como o gato correndo atrás do próprio rabo, sabe? Preso num ciclo de acontecimentos, reações, sentimentos. E a sensação é que a gente não consegue se libertar disso. Tá, tudo bem. Talvez com essas poucas palavras eu já tenha conseguido te convencer de que o autoconhecimento é realmente muito importante e você quer de fato começar a cultivar ele para mudar a sua vida. E aí, como é que a gente faz isso? É claro que assim, não existe na prática uma forma muito didática, né? A nossa vida é muito fluida, a gente vive em fluxo, nós somos dinâmicos. Então assim, não dá pra gente cultivar o autoconhecimento de uma maneira bem didáticazinha. Mas a forma que eu vou explicar aqui para vocês é realmente só para vocês terem uma ideia, para que no plano das ideias fique mais fácil, mais palatável, mais fácil de entender mesmo. Na minha vida mesmo, particular e pessoal, o autoconhecimento sempre esteve muito presente, sempre foi uma busca minha, desde bem novinha. Eu pensei em 3 bases práticas e didáticas para a gente pensar o autoconhecimento. É óbvio que isso não é uma coisa estática, né? Você pode, como eu já falei, o autoconhecimento ele está presente na nossa vida quando a gente quer de fato se conhecer, tudo é oportunidade de autoconhecimento. Mas, pensando numa forma mais teórica da gente conceituar esse autoconhecimento, eu pensei em 3 bases para a gente colocar em prática. Primeiro, o nosso autocuidado. Segundo, é importante a gente tomar consciência. Em terceiro lugar, a gente precisa adotar uma postura de aceitação. Vou explicar. Vamos primeiro falar do autocuidado? Pois é, o autocuidado está bem em moda, né? Tem muita gente falando sobre isso, mas a gente geralmente liga o autocuidado muito à nossa saúde física, à nossa aparência. Então é aquele cuidado que você tem com o cabelo, com a pele, enfim, com o seu corpo, né? Assim, de estar com o corpo em forma, com saúde e tudo mais. E claro, isso é muito importante que a gente se cuide com afeto, com carinho, com dedicação. Mas além disso, o que a gente acaba esquecendo no nosso dia a dia, na rotina corrida, é do nosso autocuidado mental, que é a gente cuidar da nossa saúde emocional, é a gente cuidar para a gente preservar e cultivar pensamentos e sentimentos positivos. E aí, o que eu gosto de propor aqui no Instagram, nos conteúdos que eu faço para vocês, é o autocuidado que eu chamo de autocuidado integral. Toda prática de autocuidado pode ser uma prática de autocuidado integral, pode levar em conta a sua saúde mental. Para isso, basta que você esteja presente e consciente durante essa prática. Você está conectado com você mesmo e ter certeza de que isso que você está fazendo é para o seu bem-estar global e não somente para a sua saúde física ou sua aparência, certo? Agora vamos falar um pouquinho da tomada de consciência. O que seria isso? Eu gosto sempre de falar que a gente vive mais feliz quando a gente vive conscientemente, quando a gente abre a nossa mente e a gente deixa de viver no modo automático.
né? No dia a dia é muito comum que a gente faça tudo de maneira muito automática, até robotizada. Você acorda, escova os dentes, levanta, toma seu café, vai fazendo os seus afazeres e quando você vê, você está no modo de reação e não de ação. Você está simplesmente reagindo a tudo que chega até você. Quando a gente toma consciência disso e a gente começa a adotar uma postura mais consciente na vida, a gente sai desse modo. E a gente passa a, de fato, agir com mais clareza. A gente sabe o porquê de tudo que a gente está fazendo. Então, se alguém falar comigo de certo modo, talvez um modo que eu não goste e que iria gerar primeiramente uma reação, né, de defesa, quando eu estou consciente, eu consigo parar, pensar, mas eu preciso me defender disso? Muitas vezes eu não preciso me defender. Muitas vezes, se a pessoa fala de uma maneira comigo que eu não gosto, eu posso contornar a situação, eu posso falar de uma maneira mais assertiva e terminar aquele conflito ali. E quando eu reajo, né, quando eu entro nesse modo de defesa, eu posso simplesmente transformar uma coisinha desse tamanho em um grande conflito. E isso também acontece em outras situações que não envolvem só as nossas relações interpessoais, mas envolvem também as coisas que a gente escuta, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ouve. Quando a gente não tem consciência de como tudo isso nos afeta, a gente simplesmente reage. Então, a tomada de consciência é para você sair do modo de reação para o modo de ação, para você de fato ter o controle das suas atitudes, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Por último, a aceitação. Pois é, a aceitação também é muito falada, né? Eu até tenho um vídeo que eu faço uma diferenciação entre aceitar e não agir, que são coisas bem diferentes. De forma nenhuma aceitar significa não agir, mas a gente precisa aceitar as situações que a gente não consegue ter controle. Nós vivemos numa sociedade em que a gente preza muito o controle pelas coisas, né? Em que a gente quer sempre estar ali controlando, planejando e tudo mais. Então, a gente tem a sensação de que quando algo não está sob o nosso controle, que a gente fica decepcionado, frustrado. Então, por que aceitar? Justamente porque eu preciso abandonar esse modo de viver, de tentar controlar tudo, controlar as outras pessoas. É muito desgastante, a gente gasta muita energia tentando controlar situações que não são da nossa responsabilidade. Então, a aceitação vem nisso, da gente saber aceitar o que é meu e o que é do outro. E ainda nessa questão da aceitação, a gente também precisa aceitar os outros, né? Não só as situações, mas também as outras pessoas que a gente não consegue mudar. A gente pode mudar a forma como a gente se relaciona, mas nunca a gente consegue mudar uma outra pessoa. Basicamente, são essas três as bases para a gente cultivar o autoconhecimento, para a gente ter uma postura mais ativa diante da nossa vida e para a gente ter uma vida mais feliz, mais plena, mais leve. Pois é, ficou interessado? Achou que faz sentido para você? Então, na sexta-feira eu venho aqui contar uma super novidade para vocês, porque eu bolei uma ideia para a gente levar esse autoconhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Eu realmente acredito que o que falta para a gente ter uma sociedade mais empática, mais amorosa, enfim, uma sociedade melhor é o autoconhecimento, né? Muitas vezes a gente age de maneira egoísta ou de maneira, enfim, não muito legal, simplesmente porque a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. A gente não tem noção das nossas atitudes, a gente não sabe o que leva a gente a agir de determinada maneira. Então, realmente, eu acredito que o autoconhecimento pode ser o grande antídoto para a gente ter uma vida muito melhor, para a gente se relacionar muito melhor. E é muito importante que a gente comece de algum lugar esse ciclo. Então, eu quero ser um agente de transformação e eu quero levar a palavra do autoconhecimento para o máximo de pessoas possível. Então, fica ligado que na sexta-feira eu venho aqui contar para vocês qual é essa surpresa totalmente gratuita e eu espero de verdade, do fundo do coração, que vocês aproveitem. E aí, você já está nesse caminho do autoconhecimento? Você tem uma experiência para contar de como o autoconhecimento mudou a sua forma de ver a vida e de ver a você mesmo? Conta aqui para mim nos comentários e não esquece, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que você gosta, que eu tenho certeza que todo mundo vai sair beneficiado se a gente se conhecer um pouquinho melhor. Um beijo e até a próxima!